Olá, tudo bem? Feliz ano novo para você. Vamos iniciar já a nossa primeira videoaula desse ano, aula de número 1, sistema de numeração decimal para você do sexto ano. E é claro, nós estamos hoje com nossa parceria, a Ellen está comigo para poder apresentar para você a melhor videoaula que você vai ter nesse começo de ano. Se liga aí, tá? Então vem comigo para a gente poder já trabalhar sistema de numeração decimal, aula de número 1. Vou falar um pouquinho sobre revisão, isso é sempre, né, comum nas nossas videoaulas. Então não esquece também de estar plugado nas nossas redes sociais. Instagram, Robertão na transmissão, tudo junto sem acento. Tem um desafio para você aí, resolve esse desafio e manda para a gente lá no print. Né? Faz um print e resolve para a gente lá. E posta lá no Instagram, Robertão da transmissão, tudo junto, tá? Bom, o sistema de numeração decimal que nós utilizamos, ele usa, né, ele tem o nome de indo-arábico. Então, os povos hindus, né, eles criaram esses sistemas e os árabes ajudaram bastante a divulgar, porque eram parceiros comerciais e vendiam suas iguarias ali ao redor do Oceano Índico, muito naquela parte aí de que você está visualizando no mapa aí dessas regiões hindus e muçulmanas, tá bom? Esse forte contato que eles tinham nas vendas de suas iguarias, e aí os árabes tiveram essa parceria e nós temos como utilizá-lo e usamos no Brasil indo-arábico com 10 algarismos, ou seja, 10 símbolos na verdade, né? Nesse sistema são utilizados símbolos de 0 a 9, são 10 símbolos, por isso sistema de decimal, tá bom? Esses símbolos são denominados algarismo em homenagem a um grande comerciante que a gente chama de matemático árabe, Mohammed al-Khwarizmi, tá bom? Esse cara aí que você tá vendo aí na tua tela, esse cara escreveu um dos primeiros livros sobre álgebra também. Não se sabe se ele recolheu informações que já tinha e fez o seu livro ou se ele pegou histórias próprias, mas o que sabe é que ele publicou um livro interessante sobre a álgebra, tá bom? E esses números, quando colocados em posições diferentes, assumem valores diferentes. Não esquece disso, tá bom? Por exemplo, nós temos aí ó, 4, 5, 6 e o 4 ocupa a casa das centenas. No caso aí, o 4 representa, né, 400. Já esse 4 aí que você vai ver agora entre o 3 e o 2 de 342, ele representa as dezenas, então ele vale 40. E esse último 4 aí é unidade, né? Então a gente coloca a unidade, dezena e centena, e é claro, nesse último caso aí de 1004, milhar. Então, entenda, o valor posicional, isso é interessante pra gente, tá bom? E para você entender que isso aí, esses três formam a ordem. Depois a gente vai falar agora só mais um pouquinho adiante sobre a classe. Então você agora já sabe o que são ordens, e aí você vai poder trabalhar. No sistema de numeração decimal, cada algarismo, no sentido da leitura para a esquerda, corresponde a uma ordem, tá bom? Aí, nas classes, mesmos valores, tá, ok? O 4 na posição de 400, o 4 na posição de 40, o 4 na posição de unidade. Só que aí eu pego o último aí, ó, 004, ele forma uma classe. A próxima classe tem que ser nas unidades de milhar, dezenas de milhar, centenas de milhar, e assim segue, tá? Então não esqueça disso, a cada 3 ordens, consideramos também da direita para a esquerda, formamos uma classe. Fechou? Revisão de ordem e classe, você já entendeu? Vamos partir agora para exercícios. Vamos lá, Ellen, mostrar exercícios para esse povo e nos acompanharem. Então presta bem atenção. Utilizando algarismos, escreva o número que possui apenas as representações, né? Então no item A eu tenho 9 unidades de milhar, 4 centenas e 2 unidades. Olha, como é que eu vou representar só numericamente esse? Então 9 unidades de milhar, 9.402, né? Ó, porque a relação tem que ser essa, tá bom? 9.402, porque são 9 unidades de milhar, 4 centenas, né? Então 400 e 2 unidades, ok? Uma centena de milhão, 3 dezenas de milhão, 8 dezenas de milhar e 5 dezenas. Então a gente forma 130 milhões, 0,80 mil e 0,50 por conta da colocação, tá?
E aí vem, veja que número imenso. Então, coloque as classes bem organizadas de acordo com as suas nomenclaturas, tá? E aí no item C a gente vai ver 3 centenas de milhar, 7 unidades de milhar e 9 centenas e uma dezena. Vamos montar? Ó, 3 centenas de milhar, 307 mil, porque tem 7 unidades de milhar, 9 centenas, então 900 e uma dezena, 910. Tranquilo até aí? Percebeu? Localizou? Então vamos partir para a segunda questão. Presta mais atenção agora com cuidado, tá? Uma operadora de caixa de um supermercado formou 7 grupos de moedas de R$1 e sobrou 9 moedas. Então aí ela empilhou, né? Empilhou esses grupos de moedas e aí a pergunta é: quantas moedas de R$1 ela contou? Por quantas cédulas de R$10 no máximo ela pode trocar essas moedas? Vamos verificar cada uma dessas? Vamos lá. Para a resposta do item A, nós vamos ter a seguinte colocação. Foram 7 pilhas, né, de R$1. Então, é 79 moedas. São 7 pilhas de R$1. Nas pilhas de 10, e sobraram 9, 79 moedas. Se ela vai trocar essas moedas por cédulas de R$10, eu não posso dizer que ela vai ter 8 cédulas de R$10, porque tem 79 moedas. 9 moedas não corresponde a R$10. Então eu sei que de R$10 aí o múltiplo são 7, né? Então vão ser 7 cédulas de R$10 e ainda vai sobrar 9 moedas liberadas para ela aí utilizar no seu troco, tá ok? Agora a gente vai ver a reta numérica e os números naturais colocados na reta. Então, ó, revisão da reta numérica para você do número natural, tá bom? O 0 é a origem da tua reta. Lembre-se que do 0 para o 1, a distância é a mesma de 1 para 2, de 2 para 3, essa escala permanece, tá? Firmou? Olha, essa setinha no final da reta, ela indica que a sequência dos números continua infinitamente. Então não precisa colocar aquela reticência. Se liga aí, tá? E também não esquece que cada intervalo desses são iguais, ok? Então se eu boto 2 intervalos aí, tem mesma unidade de medida, mesma distância na reta, mesmo comprimento. Tranquilo? Então vem comigo agora que a gente vai ver um intervalozinho aí, ó. Se eu faço 2 mais 3, na colocação aí eu estou somando os intervalos da reta, tá? Independentemente do seu valor. Bom, o número 3 é sucessor do número 2, logo ele vem depois, né? Então veja, primeiro vem o 0, depois o sucessor na sequência crescente é o 1, depois o 2, depois o 3, tá? Ok? Agora, nessa questão aí a gente vai ter muito cuidado, porque temos números e símbolos na reta. Presta atenção comigo, observe a reta numérica e nela 3 números estão apresentados por símbolos. Compare esses números utilizando o símbolo de maior, menor ou igual, conforme está no item A e B. Ó, no item A está dizendo que esse símbolo aí preto, ele ou é maior ou é menor ou é igual ao símbolo vermelho, né? Que a gente vê isso muito, dá para visualizar esse símbolo nos jogos de cartas, tá bom? No item B está dizendo que 102 ou é maior ou é menor ou é igual a esse símbolo preto aí representado na reta. Vamos ver então? Temos aí no teu canto esquerdo do teu vídeo o número 100. Depois dele vem esse símbolo vermelho, esse naipe vermelho aí que provavelmente é o 101. Então tem um espaço aí para 102, depois vem o 103 e o símbolo preto, né, representa o 104. Então, ó, 104 é maior do que 101? Então, para a resposta aí do item A, ele é maior. Tranquilo? Deu para entender? Agora, 102 é maior ou é igual ou é menor que o símbolo preto? Olha, o 102 está antes, né? Então, ele é menor do que o símbolo preto, porque o símbolo preto é 104. Ele está no lugar do 104. Tranquilo? Então, respondido aí a questão, vamos para mais uma. Questão da Olimpíada Brasileira de Matemática. Perguntado, a Alisson diz que 1 bilhão é o mesmo que milhão de milhões. O professor Serpa, claro, né, o corrige e diz: 1 bilhão é o mesmo que 1.000 milhões.
Qual a diferença entre essas informações? Bom, a gente vai entrar aí um pouquinho na história da matemática para poder esclarecer essa questão, tá? Se liga aí que é bem interessante. 1 milhão de milhões é igual a esse valor aí numérico, ó, 1 milhão vezes, porque é 1 milhão de, tá? Quando fala de é vezes, não esquece de usar essa nomenclatura. Então, 1 milhão de milhões, tá bom? E aí a gente representa por esse número aí, ó, 1 com 12 zeros, tá? E essa é a representação de 1 milhão de milhões. Agora nós vamos ver mil de milhão. 1 bilhão é mesmo que 1.000 milhões, tá? Vamos verificar 1 bilhão? 1 bilhão representado numericamente vai ser assim, ó, 1.000 de milhões, tranquilo? Quando a gente faz essa multiplicação, nós vamos obter um número com 9 zeros. Então eles são diferentes? Claro, né? Um tem 12 zeros e o outro tem 9 zeros. E qual a diferença então? O que foi que Alisson se confundiu aí? Porque na verdade, quando a gente tem essas referências, né? 1 milhão de milhões é utilizado na França. Essa é a representação para esse número, é muito utilizado lá na França. Como nós temos um pezinho aí bem próximo da relação nos Estados Unidos, nós utilizamos a nomenclatura para 1 bilhão como 1.000 milhões, tá? E lá na França usa milhões de milhões para a mesma representação. Então lá eles utilizam 12 zeros e aqui nós utilizamos 9 zeros. Por que essa diferença? Vou te explicar. Em 1949, a 9ª Conferência Internacional dos Pesos e Medidas realizada em Paris tentou acabar com essa bagunça aí sobre ou 12 ou 9, aprovando a chamada regra dos 6 M's. Que são essas regras? Vou te explicar. Segundo a qual são necessários 6 zeros e não 3 para passar do milhão para o bilhão, mais 6 para ir do bilhão para o trilhão. Por que eles fizeram isso? Porque lembra da classe que a gente acabou de falar? Na ordem, né, de 3 em 3, eles resolveram extinguir isso e passar a ser 6, quando chega no milhão para o bilhão e de 6 em 6 do bilhão para o trilhão, tá bom? Nessa conferência, né, isso já apresentado, né, a tal acepção brasileira do bilhão, na qual a verdade é utilizada também nos Estados Unidos e em outros países, considera esse numeral equivalente a 1.000 milhões. E na maior parte do mundo, 1 bilhão corresponde a milhão de milhões, tá? Então, há uma pequena diferença aí no Brasil e nos Estados Unidos em relação aos demais países. Outros países também usam essa noção de bilhão que o Brasil usa. Então, fica ligado que pode ser representado por 12 zeros, mas também pode ser representado por 9 zeros, tá? Bom, como é que eu vou ter certeza disso? No Brasil são 9, ok? Então vamos lá, vamos transformar o que e pedir o que a questão quer, que é a diferença desse de 12 zeros menos o de 9 zeros. Muito simples, né? E eu vou botar em potência de base 10 para você lembrar, tá bom? Porque para mim fica mais fácil contar os zeros. Vamos lá? Se a gente for fazer numericamente, é assim, ó, vai dar 999 e toma esses zeros aí, ó, 9 zeros depois, ok? Mas se eu botar em potência de base 10, vai ficar assim, ó, 10 elevado a 12 menos 10 elevado a 9, tranquilo? Então se liga aí que a gente tem duas formas de representar e, é claro, a resposta final é esse 999 e essa demanda de zero aí. Você vai encontrar mais informações falando sobre esse assunto na revista Veja, tá aí, ó, fonte, tranquilo? Bom, a Ellen já me informou que a gente chegou na metade da nossa videoaula, tá? Então vamos lá devagarinho para a gente poder já seguir, tá? E a referência para você pesquise mais e entenda sobre a representação do bilhão em vários países distintos. Mas não esquece que na França também utiliza-se esse com 12 zeros e no Brasil com 9, tá? Bom, quinta questão. A altura de um prédio é medida em metros e o tempo é medido em horas, minutos e segundos, tá? O consumo de energia elétrica é medido em quilowatts-hora, que tem essa representação do kWh. O consumo médio de energia elétrica residencial no Brasil em janeiro de 2020 foi 159 kWh. Como se escreve
esse número por extenso. Vamos colocar então, é 159, tá? Então, para representar 159, eu posso escrever assim, ó, 159. Não preciso colocar quilowatts hora, mas se você quiser, tá aí negrito, ó, quilowatts traço hora, tranquilo? Então vamos lá seguir para a sexta questão. Decomponha o número 36344 e escreva por extenso. Vamos ver por classe. Cada classe dessa, ó, 052, eu tenho unidade, dezena, centena, e aí eu vou puxar aqui para o meu lado esquerdo 443 também, mais outra classe, né? E o 36 que está uma classe incompleta. Vamos lá. 30 milhões, 30 bilhões, 6 milhões, 340 mil, 4.052. Vamos somar 36 milhões, 344.052, tá? Corrige aí, é 36 milhões, tá? Porque eu tenho 30 milhões mais 6 milhões mais 300 mil mais 40 mais 4 mil mais 50 mais 2, tá bom? Corrigido por extenso fica assim, ó. Cuidado, tá? Na hora de colocar as posições aí, 2 zeros. Vamos lá, sétima questão. Os números são utilizados para contar, medir, ordenar ou ser utilizados como códigos, tá? Quer ver um exemplo? Um exemplo bem claro do uso de código é na língua Braille. Se você não conhece, vou te dar uma dica. Pesquisa sobre a língua Braille, língua de sinais, e você vai entender que se usa os números para localizar os pontos, na hora que fica aqueles pontos alto relevo em que o portador o cego em si, na verdade, né, o deficiente, ele vai lá e passa o dedo em cima para poder localizar. Então ele vai identificar, a célula tem 6 pontos, então o primeiro ponto é o ponto 1 na coluna, tá? Ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, ponto 6 em coluna, formando a célula Braille. É muito interessante. Pesquisa sobre isso depois, posta lá se foi legal ou não no Instagram, Robertão na transmissão, tudo junto, tá bom? Então vamos lá, sétima questão. Esses números eles podem servir para contar, medir, ordenar ou ser utilizados como código. Como eu falei do código Braille. Escreva a função dos números nas situações abaixo. A idade do meu avô. Ora, a idade do seu avô é uma medida, ok? Inclusive serve para a gente determinar melhor idade, as pessoas mais experientes, enfim. Senha bancária só pode ser um código, né? Claro, porque vai misturar números e letras também. Quantidade de alunos de uma sala do 6º ano. Contagem. E não esquece, além da contagem, a partir dos agrupamentos. Posso agrupar de 10 em 10, posso agrupar de 5 em 5, tá bom? Colocação de aprovados em concurso. É claro que tem uma ordem. O primeiro colocado, o segundo colocado no concurso. Então, nós já podemos dizer que isso é colocado por ordem. Fechou? Deu para entender cada um deles? Então vem comigo, ó, desafio para vocês, que a gente já está chegando aí no finalzinho da nossa videoaula. Se liga aí. Quantos algarismos são necessários para formar cada número a seguir? Eu tenho aí, ó, no item A, 7.504. No item B, 1.000. No item C, esse número imenso. E no item D, 174.100. Ok? Tá tranquilo até aí? Veja, ele quer saber quantos algarismos são necessários para formar cada número a seguir. Você vai contar os algarismos e vai colocar aí do lado. Agora não esquece, por favor, tá? Não esquece de fazer isso no teu livro, de escrever lá no teu livro didático, ok? Tirar um print e mandar pra gente no Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto, sem acento, para a gente poder falar aqui. E é claro, professor, você que é nosso parceiro, que repassa nossas videoaulas, que indica, que solicita que os nossos alunos assistam nossas videoaulas, dá um pontinho para quem resolver, porque esse desafio é interessante, faz parte do nosso assunto, que é sistema de numeração decimal. Tá tranquilo até aí? Ficou claro? Vai mandar para mim, eu vou aguardar você, tá bom? E não esquece de estar plugado aí também no YouTube. Se não é inscrito, se inscreve no nosso canal, clica aí no sininho para receber novas notificações e até a próxima videoaula.
Parabéns aí, ano novo chegando. Tchau, tchau.